Bom dia pessoal, eu sou o professor Alessandro Sampaio. Nós vamos dar continuidade à videoaula do capítulo 34 do nosso livro-texto intitulado Imagens, tá? O próximo tópico que nós vamos estudar aqui é o tópico 34.7, né, intitulado Instrumentos Óticos, tá? Os instrumentos óticos aí são basicamente arranjos, né, de materiais óticos destinados a facilitar ou aperfeiçoar a visualização de objetos, tá? Nós podemos citar aí vários instrumentos óticos, né, como a lente de aumento, que nós vamos estudar aqui, o microscópio composto, que também nós vamos estudar aqui, os telescópios, as câmeras fotográficas, os projetores, os óculos, né, que várias pessoas utilizam aí, né? Mas sem dúvida o mais famoso aí e mais fabuloso instrumento é o nosso próprio olho humano, né, responsável pela nossa captação visual, e é esse instrumento que nós vamos estudar primeiro, tá? Esse instrumento aí que é uma verdadeira maravilha fisiológica, né, e nos faz aí perceber cotidianamente as cores do mundo, tá bom? Então o olho humano é o órgão responsável pela visão do ser humano. Ele possui formato esférico com lente natural maleável e convergente, que é o cristalino, tá? No fundo do globo ocular nós temos a retina, né, que é a região sensível à luz, tá bom? A figura aqui à direita mostra várias partes do nosso sistema visual, né, numa visão frontal aqui, né, e um corte lateral aqui embaixo, tá bom? Todos esses componentes aqui, eles têm funções biológicas importantes, né, para viabilizar o funcionamento do olho, desde o líquido aqui, dos líquidos, né, que lubrificam e nutrem, controlam a pressão dentro do globo ocular, né, como os humores aqui, aquoso e vítreo, né, até os componentes mais complexos, como o nervo óptico, tá bom? Bem, fisicamente falando, nós vamos nos resumir aqui o nosso estudo em entender a captação e percepção da luz, né, como instrumento óptico, tá bom? Então, a gente vai resumir a análise aqui a três componentes basicamente, tá bom? Que é o sistema córnea cristalino, né, que funciona aqui como a nossa lente natural, tá bom? Refratando e focalizando a luz aqui para o fundo do olho, né? A retina, né, que é o componente que está aqui nesse fundo, no fundo do globo ocular, né, que é onde a luz é focalizada, né? Ela tem aí milhões de fotorreceptores sensíveis à luz, tá? E o nervo óptico, né, que é estimulado por esses receptores da retina e envia impulsos elétricos aí ao cérebro, né, que percebe e interpreta isso como uma formação de imagens. Bem, nós temos uma animação aqui bem mais elaborada da anatomia do nosso sistema visual. A gente poderia explorar aqui toda a parte biológica, né, de formação de imagens também, né, desde a chegada da luz no olho até a chegada do nervo óptico no córtex visual, mas nós vamos nos ater ao processo físico de refração da luz, tá bom? Aqui nós temos inicialmente esse corte lateral, onde nós identificamos aqui o cristalino e a retina, né, que funciona como lente que refrata a luz para o fundo do globo ocular, né? Nessa camada mais interior aqui nós temos justamente a retina, onde é formada uma imagem real invertida em miniatura do objeto focalizado. Nessa retina nós temos dois tipos de células receptoras, está aqui, olha, umas em forma de cone e outras em forma de bastonete. Esses receptores transmitem impulsos elétricos aqui, né, para as células ganglionares e bipolares, que vão repassar para o nervo óptico, tá bom? Os pigmentos e proteínas fotossensíveis desses bastonetes aqui são sensíveis a todo o espectro visível, mas não conseguem distinguir cores, tá? Já as três células na forma de cone, elas são sensíveis a vermelho, verde e azul, de maneira que a combinação, né, de todas elas faz com que a gente tenha de maneira exata aí a percepção, né, da imagem formada, né, focalizada na retina, tá bom? E vai até, né, o nosso nervo óptico, tá? Bem, essas células em forma de cones, né, sensíveis às cores vermelho, verde e azul, elas conseguem combinar também essa sensibilidade de maneira que nós podemos ter outras cores aí interpretadas pelo nosso cérebro. Por exemplo, digamos aí que os cones vermelho e verde são estimulados simultaneamente. O que o nosso cérebro vai interpretar com isso? No caso, ele vai interpretar a combinação das duas, né? Então ele vai interpretar a combinação, no caso aí de vermelho com verde, seria a cor amarela, né? Então o cérebro estaria brilhando uma cor amarela, tá bom? Se os três tipos de cones, por exemplo, né, forem estimulados por uma luz que contém todas as cores, como é a luz do sol, por exemplo, nesse caso nós perceberíamos, né, uma luz branca. Tá bom? O gráfico aqui, olha, né, mostra a sensibilidade relativa do nosso sistema visual para o comprimento de onda RGB, né, no caso vermelho, verde e azul,
tá? Percebam que a sensibilidade dos cones é quase a mesma, né, para esses três tipos de cores, o que faz aí que a combinação delas, né, seja praticamente perfeita aí, né, e que a gente consiga perceber o mundo de forma colorida, tá bom? Esse mecanismo de mistura RGB também é utilizado em televisores, monitores aí, por exemplo, tá? Onde no caso dos televisores, né, essa combinação é mais ou menos da seguinte maneira, né? Existem pontos vermelhos, verde e azul na tela, e a combinação adequada de brilho aí dessas três cores nos dão aí a percepção colorida das imagens, mais ou menos assim, a grosso modo, tá bom? Bem, outro detalhe relevante aí do nosso sistema visual quanto a essa sensibilidade RGB das células receptoras é a condição visual que nós chamamos de dicromatopsia, né? Ou simplesmente daltonismo, né? Que é justamente a deficiência ou ausência aí de um tipo de cone, tá bom? Geralmente o daltonismo é caracterizado pela dificuldade de distinguir vermelho do verde, se eu não me engano, né? Porém, pode ocorrer também de a deficiência ser nos três cones. Aí nós temos o caso do daltonismo total, né, em que, né, a pessoa não enxerga cores nenhuma, tá bom? Geralmente essa condição visual, né, o daltonismo, ele tem origem genética, né, ou pode ser também por alguma lesão nos olhos ou uma lesão neurológica também, tá? Bem, na sequência nós vamos falar de outras condições visuais, né, que são associadas já ao processo de refração da luz no globo ocular, né, como a miopia e hipermetropia, tá? Bem, voltando aqui ao processo mais óptico da formação de imagens, né, o olho costuma variar aí a forma, né, do cristalino, procurando focalizar da melhor maneira, né, os objetos. Esse processo geralmente nós chamamos de acomodação, tá? Na prática, né, esses ajustes aí do cristalino eles acontecem tão rapidamente que a gente nem nota, na verdade, tá? No entanto, essa acomodação ela é limitada de forma que os objetos assim muito próximos do olho produzem imagens que sejam não nítidas, né? Essa distância mínima aqui, a figura até tenta mostrar isso, né? Na qual o cristalino consegue acomodar, focalizando a luz na retina de maneira satisfatória, ela é chamada aqui, estou até colocando pp, né, de ponto próximo, tá? Que essa distância aqui geralmente ela vai aumentando com a idade, tá? Mas ela tem um valor médio aqui de aproximadamente 25 centímetros, tá? Então, aqui olha, né, o olho humano é capaz de focalizar a imagem de um objeto na retina se a distância entre o objeto e o olho for maior, né, que a de um ponto conhecido como ponto próximo, que eu estou chamando de pp aqui, tá bom? A ideia é mostrada novamente aqui na figura, né? A questão da acomodação visual, né? Perceba também aqui que nós temos, né, um ângulo que caracteriza aqui a altura do objeto, né, que está sendo focalizado pelo olho, tá bom? Então, distâncias menores que o ponto próximo aqui, o olho ele não consegue ter uma acomodação visual, né, e a imagem vai ser formada de forma meio borrada aí, tá bom? Bem, assim como existe uma distância mínima, né, para acomodação visual, existe uma distância máxima também, né, que nós chamamos no caso aqui de ponto remoto. Tá? Na verdade, o ponto remoto faz alusão à nossa capacidade de focalizar objetos distantes com nitidez, né? Na prática aí, né, num olho em condições normais, podemos dizer assim, esse ponto remoto ele é muito distante, né? E a gente considera aí, no caso, o ponto remoto no infinito, numa visão normal, tá? Então aqui, olha, o ponto remoto, que eu estou chamando de PR aqui, representa a maior distância para a qual o cristalino do olho relaxado pode focalizar a luz na retina. Uma pessoa com visão normal possui um ponto remoto que pode se aproximar do infinito. Então a gente considera aí, no geral, né, o ponto remoto, como mostra aqui a figura no infinito, tá bom? Essa focalização aqui, olha, que nós já chamamos anteriormente, ela é feita sobre a retina, né, de maneira que alterações aí, ou deficiências, né, na nossa lente natural aqui, ou no próprio globo ocular, podem levar à focalização fora de compasso, né, desse sistema córnea cristalino, né? E vai gerar o que nós chamamos de anomalias, né, visuais ou condições, né, visuais do olho humano, tá bom? Vamos lá estudar essas condições aqui, né, do olho. A primeira que nós vamos abordar aqui é a hipermetropia, tá? Ela ocorre aqui quando o olho sofre um descompasso entre a faixa de foco do sistema lente-córnea, córnea cristalino também, né, mesma coisa, tá? E o comprimento do olho, fazendo com que os raios de luz alcancem a retina antes de convergirem para formar uma imagem. Bem, a figura aqui
mostra, né, a acomodação do olho, né, que sofre essa condição. Perceba que geometricamente aqui o ponto de imagem do objeto seria focalizado nitidamente em um ponto que é após a retina, tá? O que também implica aí que o ponto próximo para essa pessoa, né, que tem essa condição, está também mais distante do que deveria, né, sendo maior do que 25 centímetros, né? Então aqui, olha, a gente até coloca aqui músculo contraído, geralmente essa musculatura está contraída, ou existe aqui, né, um descompasso, ou o cristalino aí não fica relaxado, né, numa pessoa que é hipermétrope, tá? Bem, uma pessoa portadora dessa condição, geralmente ela não consegue enxergar nitidamente aí objetos próximos, tá? Conseguindo aí, no caso, uma acomodação visual melhor quando focaliza objetos mais distantes, tá bom? Percebam aqui na animação que se nós afastarmos aí suficientemente o objeto do olho, tá? O sistema visual ele começa a focalizar o objeto na retina de maneira satisfatória. Perceba aqui, olha, que o objeto foi para a retina. Tá bom? Essa distância aí nós chamamos de ponto próximo do hipermétrope, que eu estou chamando aqui, né, de PPH, tá bom? Essa distância obviamente é maior que o ponto próximo de um olho normal, que eu tenho aqui como PP, tá? Então aqui PPH é maior do que PP, tá bom? Provavelmente você já deve ter se deparado aí com alguém tentando focalizar um objeto, né, afastando ele do seu rosto, ou lendo um jornal, um livro, tá bom? É possível que essa pessoa possua hipermetropia, né, ou o que é mais comum, a presbiopia também, né, que nós vamos citar mais na frente, que tem sintomas idênticos ou muito parecidos da hipermetropia, mas está mais associado a pessoas que têm mais idade, tá? Bem, a correção dessa condição ela pode ser feita colocando uma lente convergente, né, em frente, né, dos olhos, né, a figura aqui ilustra essa solução, onde uma lente refratora convergente aí refrata os raios que vão em direção ao olho antes, né, do sistema córnea cristalino, tá bom? No caso aqui, olha, a imagem virtual formada pela lente, ela vai aí servir como objeto, né, para o olho, de maneira que os raios redirecionados aqui possam convergir, né, e focar perfeitamente aqui na retina. Tá? Na prática funciona como, né, uma combinação de lentes, né, que nós estudamos anteriormente, tá? Onde podemos calcular alguns parâmetros aí, né, distância e convergência para essas lentes, tá bom? Então, partindo aqui da lente, da equação das lentes delgadas, tá? Lembrando que, né, a distância I vai ser negativa, né? Porque a imagem formada aqui vai ser uma imagem virtual, tá no mesmo lado do objeto, tá? Estou chamando essa distância aqui no caso de I', né? Então fica menos I' aqui, tá bom? Como nessa correção aqui a lente é colocada muito próximo do olho, né? A gente tenta mostrar isso aqui. Nós podemos aproximar a distância P, né? A própria distância do ponto próximo, PP, tá? E por sua vez aí no caso a distância I', né? Seria a distância aí para o ponto próximo do hipermétrope, tá? Então aqui, olha, seria o I' e aqui o P, tá? E aí substituindo aqui, olha, vamos fazer essa substituição na equação. Então substituindo e aproveitando aí para definir uma nova variável, né, que é muito utilizada aí para caracterizar lentes, que é a convergência, ou também chamada de divergência, né, que no caso seria o inverso da distância focal. Nós temos finalmente uma expressão aqui para calcular, né, essa convergência e convergência em função das distâncias PP e PPH, tá? Então fica, né, 1 sobre F, né, que é igual a V, a divergência, é igual a 1 sobre PP, né, onde PP, né, para nossa idealização é igual à distância do objeto para a lente, né, menos 1 sobre pH, que seria a distância da imagem, né, que é, no caso aqui, seria igual à distância para o ponto próximo do hipermétrope, tá bom? Então tá aqui novamente, olha, V é a divergência, né, o P é o ponto próximo de alguém que tem visão normal, e o ponto PPH seria o ponto próximo de um hipermétrope, tá bom? Observe aqui que a divergência, né, ela é dada em metro a menos 1, lembrando que é o inverso de 1 sobre a distância focal é dada em metros, não é SI? Então a divergência seria dada em metro a menos 1, tá? E essa
esse metro a menos 1, no caso para lentes, a gente chama de dióptrias, né? Que é equivalente ao popular grau da lente, né? Muito utilizado aí em óculos, tá bom? Então, portanto, quando você escuta aí que a lente, né, de um óculos tem 2 graus, por exemplo, né? A gente está falando, na verdade, da vergência da lente, né, que é dada em metro a menos 1, ou dióptrias, né, no SI, tá? Bem, a segunda condição do olho que nós vamos analisar aqui é a miopia, né, que na prática funciona como o inverso da hipermetropia, tá bom? Onde, no caso, o acometido aí pela condição possui dificuldade de focalizar, no caso agora, objetos distantes. Então a miopia ocorre quando o cristalino está muito longe da retina, fazendo os raios convergirem para formar imagens antes de alcançar a retina, tá? Geralmente acontece quando a córnea, no caso aqui, né, é curva demais, né, ou o próprio globo ocular estaria alongado. A figura tenta mostrar isso aqui, olha, perceba a diferença, né, de alongamento aqui do globo ocular, tá? Então aqui na figura a gente tem a situação onde um objeto distante aqui, né, está bem distante, melhor dizendo aqui, e a refração da luz proveniente dele chega no sistema córnea cristalino, né, e é focalizada aqui no caso antes da retina, tá bom? Essa incompatibilidade aí, né, que o míope tem, né, ele faz com que o ponto remoto dele seja não no infinito, né, mas seja numa distância que finita, né, mensurável, tá bom? O míope muitas das vezes tem um ponto remoto aí, né, de 1 ou 2 metros, tá? Além de 1 metro ele já não enxerga quase nada, né? Já fica toda borrada a visão dele. Então o acometido aí tem dificuldade de ler placas próximas, né? De ler letreiros de ônibus, etc, tá? Bem, nós temos aqui na animação a situação em que nós temos um objeto num ponto remoto que é característico do míope, estou chamando aqui PR, né? E perceba que é uma distância finita. Nessa condição aqui, nós vamos ter a refração da luz formada exatamente na retina. Digamos aqui que seja 1, 2 metros, né, como é característico do míope, tá bom? Então, existe uma distância finita, ou seja, um ponto remoto finito, no qual o sistema córnea cristalino consegue refratar e focalizar a luz de forma perfeita na retina, tá? Bem, como que nós podemos corrigir essa situação levando novamente o ponto remoto para o infinito, que seria a condição de uma visão normal, para melhorar a situação de um míope, tá? Do acometido aí pela miopia. Então, para corrigir isso, olha, né, esse descompasso, né, a gente faz o uso aí de uma lente divergente, geralmente, tá bom? Cuja distância focal aqui deve ser igual ao ponto remoto aqui, né, desse míope. Como sabemos, uma lente divergente ela vai formar uma imagem virtual, né, e essa imagem aí será o objeto, né, para o cristalino, né, que conseguirá focalizar, no caso, perfeitamente os raios no fundo da retina, tá bom? Bem, a imagem virtual, né, a distância focal, no caso, será negativa, né, no caso, porque a lente é divergente, melhor dizendo, né, e portanto a convergência dessa lente será, né, o negativo do inverso da distância focal, a gente já definiu, né, onde essa distância focal ela vai ser igual exatamente ao ponto remoto, né, no caso, ponto remoto do míope, né? Então nós temos aqui a expressão, né, 1 sobre f, né, que é negativo devido à lente ser divergente, né, onde f vai ser igual ao PR, tá? Então eu vou ter aqui a vergência ou convergência menos 1 sobre PR, onde o PR é o nosso ponto remoto. A imagem aqui, olha, tenta ilustrar essa condição do míope, né? Como é a visão do míope, né? A grosso modo, ele enxerga tudo longe, borrado, né? Mas por intermédio da lente ele consegue focalizar perfeitamente essa imagem na retina. Uma observação importante aqui, olha, com o avanço da idade, o olho humano pode sofrer enrijecimento do cristalino e dos músculos ciliares, ocasionando dificuldade na acomodação do foco visual. Essa condição é conhecida como presbiopia. Também existe a anomalia, né, causada pela irregularidade na superfície do cristalino, gerando formação de imagem com nitidez prejudicada, que a gente chama de astigmatismo, tá bom? Só um resumo aí, né, das condições visuais, tá? As principais, né, que a gente aborda utilizando, né, os nossos conhecimentos aqui, né, de lente, a gente tem para hipermetropia e para miopia, basicamente.
Bem, o próximo instrumento óptico que nós vamos estudar aqui, no caso, é a lente de aumento. Bem, na animação aqui nós podemos ver o funcionamento de uma lente de aumento, né, onde basicamente, né, o objetivo de uso, melhor dizendo, desse instrumento é aumentar o tamanho, né, aparente aí do objeto observado, tá bom? Claro, também aumentar a percepção dos detalhes aí, né, desse objeto. Como nós discutimos anteriormente, nós temos uma distância mínima na qual as imagens são focalizadas aí nitidamente na retina, né? Que é justamente a distância que nós chamamos de ponto próximo. Poderíamos aí teoricamente tentar o mesmo efeito da lente de aumento, aproximando o objeto para visualizar melhores detalhes e aumentar o tamanho dele, tá? Mas provavelmente nós perderíamos a definição da imagem, né, a nitidez da imagem aí, pela limitação natural que nós temos aí de focalizar objetos, né, mais próximos que esse ponto próximo. Então, a forma mais simples aí para conseguir o efeito é a lente de aumento. Observe aqui na figura que ao colocarmos aqui uma lente convergente próxima ao olho, né, podemos colocar um objeto para uma posição de maneira que, no caso aqui, olha, estamos colocando o objeto mais próximo que o ponto próximo e mais próximo que a distância focal da lente, né? E aí nesse caso a gente consegue obter uma imagem virtual maior desse objeto, né? De maneira que o campo visual também tem um ganho considerável aí, que a gente identifica aqui por esse ângulo θ', tá? É mais ou menos essa a idealização, tá? Bem, nós definimos aqui no caso então a ampliação angular dessa lente, né, como sendo a razão entre o ângulo ocupado pela imagem, né, produzida pela lente, né, e o ângulo ocupado pelo objeto quando o objeto se encontra no ponto próximo, né, PP, né, observado no caso sem a lente, tá bom? Então, mθ, que é a ampliação angular, vai ser θ' sobre θ, podemos chamar assim. Considerando que os ângulos são pequenos, né, nós podemos calcular aí a ampliação angular mínima, né, e a ampliação angular máxima, tá? Então, a ampliação angular, ela, no caso aqui, seria mínima, né, quando o objeto está exatamente no ponto focal, seria quando a gente coloca ele aqui, de maneira que, no caso, a distância P seja igual à distância focal F. É fácil ver que, para ângulos pequenos, as relações trigonométricas nos triângulos retângulos aqui da figura nos fornecem as seguintes relações. Aqui, no caso, né, quando para ângulos pequenos a tangente de θ é aproximadamente igual a θ em radianos, então a tangente de θ seria o cateto oposto pelo cateto adjacente. No caso aqui, olha, H, né, que seria a altura, essa altura aqui, melhor dizendo aqui, né, dividido pelo 25, tá? E o θ', né, seria H, né, dividido pela a distância P. Se nós dividirmos aqui essas relações aqui, olha, para θ' e θ, né, lembrando que a ampliação angular é θ' sobre θ, e se nós fizermos aqui P igual a F, né, no caso, nós vamos ter, né, a nossa ampliação mínima, tá? Fica dividindo aqui, olha, H sobre P sobre H sobre 25, né, vai cortar o H, vai ficar 25 sobre F, né? Na verdade, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Já a ampliação angular máxima aqui, ela será dada quando o objeto estiver aí no ponto próximo do olho, né? Ou seja, quando P for igual a 25, né? Então, usando a equação das lentes delgadas, né, e as relações trigonométricas aqui que nós já colocamos, né, considerando ângulos pequenos, nós chegamos a uma expressão da ampliação angular máxima aqui, né, igual a 1 mais 25 sobre F. Deixa eu mostrar aqui o passo a passo rapidinho para ficar um pouco mais claro para vocês. Bem, vamos lá, né? Então aqui, olha, vou colocar primeiramente aqui a expressão da equação das lentes delgadas, 1 sobre P mais 1 sobre I é igual a 1 sobre F, tá? Onde, no caso aqui, vou colocar logo aqui as relações trigonométricas no triângulo retângulo lá, no caso a tangente de θ seria H sobre 25, né? Que seria aproximadamente θ, no caso para ângulos pequenos, né? E a tangente de θ', novamente o cateto oposto pelo adjacente, onde isso aqui seria aproximadamente θ' para ângulos pequenos, tá bom? Observe como nós falamos aqui, nós estamos tratando de uma imagem virtual, então esse I aqui ele é negativo, tá? E no caso aqui, olha, seria menos 25, né? Então ficaria aí sobre P
I sobre 1 sobre 25, né? Igual a 1 sobre f. Tá bom? Isso aqui, olha, é para o caso aqui da distância máxima, né? A gente vai usar isso daqui. No caso, para a distância mínima, basta eu fazer só P igual a F, né? A distância focal. Vou logo colocar aqui, então, primeiramente para a mínima. Então, θ mínimo, chamar assim, né? Vai ser θ' sobre θ, tá? Onde, no caso aqui, olha, substituindo as expressões aqui, né? Ficaria assim, olha, H sobre P, né? Sobre H sobre 25, tá bom? No caso aqui, olha, fazendo P para, tá aqui assim, P igual a F, né? A expressão fica assim, olha, θ mínimo é igual a H sobre F sobre H sobre 25. Aí no caso, olha, conserva a primeira, H sobre F, multiplica pelo inverso da segunda, 25 sobre H. Aí eu vou ter aqui, ó, corto H com H, eu vou ter 25 sobre F, ampliação angular mínima, tá? Bem, a máxima, como nós frisamos aqui, é a situação em que o objeto ele está no ponto próximo, né? E que esse ponto próximo é igual a 25, tá? Então eu pego essa expressão aqui, olha, e vou isolar aqui o ponto próximo, tá? Então passo esse menos 1 sobre 25 para o outro lado, fica 1 sobre P, vou colocar bem aqui, né? É igual a 1 sobre F mais 1 sobre 25. Aí eu tenho que tirar o MMC aqui, olha, F e 25, vai dar 25F, né? Então ficaria assim, ó, 25F dividido por F vai dar 25 vezes 1, 25, mais 25F dividido por 25 vai dar F, vezes 1 vai dar F. Tá? Invertendo aqui, ó, obviamente, né? Se eu inverter, eu vou ter que P é igual a 25F sobre 25 mais F. Aí eu vou substituir essa expressão, né, na minha relação para colocar aqui embaixo, né, para ficar um pouco melhor. Tá? Então, para o mθ máximo está um pouco desorganizado, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Então, substituindo aqui na expressão para encontrar a ampliação angular máxima da lente de aumento, eu vou ter onde o θ' é HP, né? H sobre P, melhor dizendo, onde, no caso, vou colocar logo H sobre P, né? Sobre H sobre 25, tá? Onde o P vai ser agora esse termo aqui, olha, tá? Então, substituindo aqui, olha, eu vou ter, conservando a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, 25 sobre P, né? Onde o P ficaria 25 sobre, aí no caso agora, ó, 25F sobre 25 mais F, tá? Aí eu conservo a primeira, 25, multiplico pelo inverso da segunda, 25 mais F sobre 25F, tá bom? Eu mando embora logo 25 com 25, aí minha ampliação angular máxima, aqui ó, ficaria 25 mais F sobre F, tá? Então se eu dividir 25, a expressão vai ficar assim, né? F sobre F vai dar 1, separar, né? E 25 sobre F. Essa seria a minha ampliação angular máxima, tá? Que é a expressão que nós queríamos mostrar aí para vocês, tá? Lembrando aqui que esse 25 aqui, olha, tá em centímetros, né? Porque nós herdamos aqui o 25 do ponto próximo que a gente definiu, tá? Então tenha cuidado na hora que for resolver algum problema com a questão das unidades, tá bom? Vamos para o próximo instrumento óptico, né? Que no caso aqui é o microscópio composto, tá? Então a figura mostra a versão de um microscópio composto, né? O instrumento é formado por uma lente objetiva e uma ocular, né? Esse tipo de instrumento é usado para observar pequenos objetos, né? Que estão muito próximos
da objetiva. Aqui na animação podemos ver a construção e o princípio de funcionamento do microscópio, né? Como falamos, o funcionamento depende basicamente de duas lentes, tá? A lente ocular que fica no canhão, né? E a outra objetiva que fica após o canhão, na porta giratória. Nessa porta giratória aqui, nós podemos selecionar outras objetivas, né? Para obter a melhor focalização e ampliação da imagem, né? Que nós queremos, tá? E assim podendo afastar também, né, o conjunto da lâmina, tá? O objeto a ser observado ele é colocado próximo ao ponto focal da objetiva, de maneira que a distância entre as lentes é ajustada, né, para formar uma imagem real aumentada e invertida, né, próximo ao ponto focal da ocular. E essa imagem aqui, ao ser refratada, ela vai formar uma imagem virtual muito maior para o observador aqui no microscópio. Na figura aqui ao lado nós temos uma representação esquemática da combinação das lentes. Percebam que o objeto aqui ele é colocado próximo ao ponto focal da objetiva, né, formando uma imagem, no caso aqui, olha, real e invertida, né, de maneira que esse I fique mais próximo aqui da lente, no caso a lente ocular, né, que o ponto focal dela. Tá bom? Vamos dar as seguintes aqui denominações para os elementos geométricos. FOB seria a distância focal da objetiva, FOC, né, a distância focal da ocular, e S seria o comprimento do tubo. Tá bom? Nosso objetivo aqui é basicamente calcular a ampliação lateral do microscópio, né? Para isso a gente vai fazer algumas aproximações, melhor dizendo. Tá bom? Primeiramente, quanto a essa distância S aqui do comprimento do tubo, né? Essa distância ela é normalmente muito maior que a distância focal da objetiva, portanto aproximamos aí a distância entre a imagem I, né, e a lente objetiva como sendo exatamente o comprimento do tubo. Percebo aqui, olha, a figura está um pouco fora de escala, né? Mas é uma aproximação pertinente, tá? Ok? A outra aproximação consiste em considerar a distância entre o objeto e a lente, aqui, né, objetiva, tá? Aproximadamente igual à distância focal FOB, aqui. Tá? Perceba que novamente a figura está um pouco fora de escala, né, para poder mostrar a produção da imagem, mas geralmente também é uma aproximação muito pertinente também para a gente, tá bom? Então, essa distância aí de fato é muito próxima à distância focal FOB, a distância do objeto para a objetiva. Então, dessa maneira aí, olha, ampliação lateral, né, da objetiva, primeiramente, M aqui, olha, por definição que nós já sabemos, é o negativo da distância da imagem sobre a distância, né, do objeto para a lente, a distância da imagem para a lente, a distância do objeto pela lente, tá? Então, como nós estamos aproximando aqui P de aproximadamente FOB e aproximadamente a distância S, que é o comprimento do tubo, então eu substituo aqui, olha, IS e PFOB. Bem, como a combinação, o microscópio é uma combinação de lentes, nós já estudamos combinação de lentes, né? No caso, a ampliação total, ela será o produto da ampliação da objetiva vezes a ampliação da ocular, tá? E no caso aqui, olha, a lente ocular ela vai funcionar como uma lente de aumento, que a gente estudou anteriormente, tá bom? Então, considerando a imagem I aqui, olha, como objeto para a lente ocular, né, sendo que esse objeto posicionado aproximadamente no ponto focal aqui do ocular, nós teremos aqui, olha, a ampliação total em Mzão, né, como sendo menos S sobre FB, expressão aqui que nós já mostramos, e a ampliação aqui, olha, no caso, né, só considerando a ocular, que é aquela expressão que nós mostramos, né, para a lente de aumento, tá bom? Então essa seria a ampliação total aqui, né, para um microscópio composto. Bem, o último instrumento que nós vamos analisar aqui é o telescópio refrator. Teoricamente, o telescópio refrator é muito semelhante ao microscópio composto, né, constituído também de uma lente objetiva e outra angular, né? Entretanto, os telescópios aí são construídos com o objetivo de observar grandes objetos, né, e esses objetos aí a grandes distâncias também. Então, diferentemente dos microscópios, né, que são projetados aí para observar objetos muito pequenos, tá bom? Então, o telescópio refrator simples é constituído, melhor dizendo, por um objetivo e uma ocular, né? Esse tipo de instrumento é usado com o objetivo de observar grandes objetos a grandes distâncias, como galáxias, estrelas e planetas, tá bom? Esse instrumento aqui, né, ele certamente revolucionou a astronomia,
né? Conta a história aí que Galileu foi o primeiro a aperfeiçoar o seu uso, né? Voltado para a observação do céu, e claro, na investigação astronômica, né? Foi a famosa luneta de Galileu, tá? Bem, aqui na animação nós podemos ver melhor a construção e o funcionamento de um telescópio. Geralmente temos um visor, né, também chamado de mira aqui em cima, né, e um canhão com duas lentes aqui com um tubo comprido, né, que abriga, né, a ocular e a objetiva do telescópio. Tá? Então nós temos aqui uma lente ocular, né, e uma lente objetiva. Né, a lente aqui no caso a ocular fica próximo do olho, né, e a lente objetiva fica apontada para o objeto distante que nós queremos observar. Essa lente objetiva ela forma uma imagem, no caso real, invertida também, né, que serve como objeto para a lente ocular, similar ao que acontece no microscópio composto. Esse último instrumento aqui, ele, como nós falamos, ele é muito próximo do microscópio, né, o telescópio, né, e essa combinação de lentes aqui é que vai fazer, na verdade aqui a concepção, né, dessa combinação de lentes que vai fazer a diferença entre esses dois instrumentos ópticos, tá? Então no caso aqui a construção é feita, né, de maneira que nós escolhemos que a distância entre as lentes para que o ponto focal aqui da objetiva coincida com o ponto focal da ocular, tá? Como mostra aqui a figura. Os índices aqui que eu estou colocando OB, né, e OC, novamente trata-se da referências à lente objetiva e à lente ocular. No caso aqui, olha, o livro que usa, né, esses índices, tá bom? Então, quando eu considero aqui o ângulo, né, e as distâncias focais, vou botar FOB, a distância focal da objetiva, FOC da ocular, e θOB seria, né, o ângulo aqui formado entre os raios e o eixo central com a objetiva, tá bom? Bem, observe aqui que o ângulo θOB, né, é o ângulo que o raio faz, raio proveniente, obviamente, do objeto, né, observado. Aí faz com o eixo do telescópio, né? E os raios que definem a imagem aqui, né, eles fazem aproximadamente um ângulo θOC aqui com o eixo também do telescópio, né? Ou seja, a imagem aqui tem uma altura que a gente está chamando de H', né? E ocupa aí um ângulo θOB, né? Do ponto de vista da objetiva, né? Um θOC do ponto de vista aqui da ocular, tá? Então, no caso para pequenos ângulos, isto é, né, para raios próximos do eixo central, os triângulos aqui, né, eles vão formar tangentes aqui aproximadamente iguais ao ângulo, né? Como a gente já vem falando isso aqui, então a tangente de OB vai ser aproximadamente OB, que vai ser igual, né, o cateto oposto, no caso θ' sobre FOB, né, a distância focal para a objetiva, tá? E θOC vai ser aproximadamente ao cateto oposto dividido pela distância focal para ocular, né, os dois triângulos aqui que nós fizemos referência. Então, pelas relações trigonométricas aqui, nós podemos ter essas expressões e calcular, no caso aqui, a ampliação angular, né, que vai ser a relação ou a razão entre esses ângulos, né? Então aqui, olha, a ampliação angular vai ser a razão entre o ângulo da ocular pelo ângulo da objetiva. Então, substituindo essas expressões aqui, nós temos aí a ampliação angular. Se nós fizermos aqui a razão, né, e obviamente aqui conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente vai ter aqui, olha, a razão também entre as distâncias focais correspondendo à ampliação angular, né, oriunda dessa expressão aqui. Onde esse sinal de menos aqui, olha, né, ele vem oriundo da imagem ser invertida aqui, no caso, produzida pelo telescópio refrator, né. Então esse sinal de menos não é da própria expressão, né. Ele é um resultado da imagem ser invertida, tá bom? Bem, nós já podemos fazer aí mais um exemplo, né? Seria o problema 92 do capítulo 34, que fala o seguinte, olha. Um objeto se encontra a 10 milímetros da objetiva de um telescópio composto. Aí ele fala, olha, a distância entre as lentes é de 300 milímetros e a imagem intermediária, né, se forma a 50 milímetros do ocular. Aí ele pergunta, qual é a ampliação total do instrumento? Bem, vamos lá, né? O problema nos deu aqui a distância do objeto para a objetiva, né, de 10 milímetros. Ele deu a distância entre as duas lentes, que eu estou chamando de D, tá? De 300 milímetros. E nos deu aqui a distância
focal da ocular de 50 milímetros. Então, só que voltando rapidamente, olha, quando ele fala aqui e a imagem intermediária se forma a 50 milímetros da ocular, nós vamos usar essa aproximação quando tratarmos aqui de microscópio, né, que a distância da imagem para ocular é exatamente no caso aqui, a imagem que funcionaria como objeto, né, para ocular, seria exatamente a distância focal do ocular. Tá? Então nós estamos aproximando que a imagem se forma exatamente no foco, no ponto focal do ocular. Tá bom? A gente vai usar essa aproximação sempre aqui, a não ser que o problema enfatize ao contrário, né? Quando nós estamos tratando aqui de um microscópio composto. Tá? Então aqui, olha, ampliação total do microscópio, né? A expressão que nós já vimos é o negativo do produto da distância do comprimento do tubo pela distância focal da objetiva, vezes a ampliação, que seria apenas de uma lente de aumento simples, né, 25 centímetros pela distância focal do ocular. Bem, o problema não deu o comprimento do tubo e não deu a distância focal da objetiva, né? Nós temos que encontrar, tá? Então, primeiramente aqui, olha, a distância focal da objetiva, nós podemos usar a nossa equação, deixa eu botar aqui, marcador laser, a relação das lentes delgadas, tá? 1 sobre FB igual a 1 sobre P mais 1 sobre I, né? FB, no caso, porque eu estou tratando da lente objetiva, tá? Bem, perceba, para eu encontrar essa distância focal da objetiva, eu preciso do P e do I. Do P foi dado, mas o I não foi dado também. Mas nós podemos encontrar, tá? Então veja aqui, olha, o I, né? Se eu pegar aqui, vou pegar aquela mesma figura esquemática aqui que nós vimos quando falamos de microscópios, né? Perceba que a distância I, ela vai ser a distância entre as lentes menos a distância focal do ocular, porque eu estou considerando que essa imagem aí, ela está exatamente na distância focal aqui, muito embora aqui a figura esteja um pouco fora de escala, justamente para não dar esse efeito, né? Tá? Mas eu estou aproximando aqui que a distância da imagem para ocular é igual à distância focal do ocular, tá? Então, no caso, o I seria o D, que é a distância entre as duas lentes, menos a distância focal do ocular. Lembrando que o I, aqui nessa equação, é a distância da imagem em relação à objetiva, né? Esse I aqui é a distância da imagem para o objetivo, esse P é a distância do objeto para a objetiva, tá bom? Então aqui, olha, o D foi dado no problema, né? O F da ocular também foi dado no problema. Então aqui, olha, só substituir, fazendo a continha, nós encontramos o I de 250 milímetros, tá? Já podemos substituir então aqui na expressão para encontrar a distância focal da objetiva. Lembrando que a distância do objeto para a lente objetiva foi dada no problema, né? 10 milímetros. Aqui o 250 que nós acabamos de encontrar. Fazendo essa continha, tira o MMC, né? Tal, tudinho, vocês já são doutores nisso. Eu encontro aqui a distância focal da objetiva, 9,62 milímetros. Para encontrar o S, né, o comprimento do tubo, e a outra variável que nós precisamos aqui, perceba aqui, olha, que o S seria o D, né, menos FOB e FOC, tá? Então aqui, olha, né, fazendo essa continha, fica 300 menos a distância focal da objetiva menos a distância focal da ocular, 9,62 e 50, eu encontro aqui aproximadamente 240,38 milímetros. Bem, agora de posse do S e do FOB, eu posso substituir aqui e encontrar a ampliação total, tá? Então, substituindo aqui, olha, S, 240,38, a distância focal da objetiva, 9,62, o 25 centímetros, perceba que eu estou transformando já para milímetros, né? Que é 250 milímetros, dividido pela distância focal da ocular, que é 50, tá? Fazendo essa continha, nós finalmente encontramos a ampliação total aqui do microscópio, tá? Menos 124,94. Perceba que a imagem é invertida, sinal negativo, né? E é maior do que 1, né? Então a imagem é bem maior do que
o objeto, né? Que é justamente o objetivo do microscópio, né? Ampliar a imagem, tá bom? Matamos o problema.